que talvez está me ouvindo de casa aí. Você acredita na mudança das pessoas? Você é um tipo de pessoa que acredita na mudança do outro? Como que está a sua vida espiritual? Irmãos, nós ouvimos um ditado popular, muito conhecido, tem até música aí afora aí que fala: pau que nasce torto nunca se endireita, né? Você já ouviu esse ditado algumas vezes? Isso aí não tem jeito não, meu. Aquele ali, já tentei várias vezes e fez promessa atrás de promessa, e falou que ia mudar, e falou que ia melhorar, e nada desse cara mudar, e nada dessa pessoa volta, vez por outra cai no mesmo erro. Eu já fui um cara assim, sabia? Eu já fiz promessas atrás de promessas, irmãos. Eu era o tipo de cara que a pessoa, quando o pastor estava pregando lá, e chegava na igreja e fazia o apelo, lá estava eu, Fábio, aceitando Jesus. Falei: não, mas aquele cara já não aceitou Jesus. Não, mas agora eu estou me reconciliando. Aí depois estava lá no outro culto lá de novo, saía, aprontava, e depois estava lá eu de novo. E eu já tive situações que eu fui uma dessas pessoas que já fiz promessas que ia mudar, e eu caía nos mesmos erros constantemente. Mas dentro de casa tinha uma senhora ali com o joelhinho dobrado ali, pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus, que não desistiu da minha vida. Não desistiu, enfim, por diversas situações que nós passamos aí, prisão, problema com justiça, ficando foragido, situações que hoje para mim é muito difícil para eu falar, que é desagradável, não conto esse tipo de coisa com vantagem, mas com tristeza no coração. Algumas vezes cheguei a bater no peito, falando para minha mãe: mãe, minha vida é assim mesmo e tal, e não tem mais jeito para mim. E eu já vi outras pessoas dizendo a mesma coisa, e batendo no peito, e falando: é assim mesmo. Quantas pessoas que hoje eu vou evangelizar, vou falar do amor de Jesus, e às vezes falam: não, minha vida é o crime, minha vida é isso mesmo. E às vezes nem a própria pessoa, ela acredita na mudança dela. E existem muitas pessoas assim. E existem pessoas assim até mesmo dentro da igreja, que estão domingo após domingo, quarta após quarta, terça após terça, ouvindo a palavra de Deus, e que não acredita na mudança do outro, e nem ela mesma às vezes acredita na sua própria mudança. E eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Talvez você tentou lutar contra algum pecado algumas vezes, e você não conseguiu, e vez por outra você voltou e caiu no mesmo pecado. Mas eu gostaria que você refletisse, fica com isso na sua mente durante a mensagem, que nós vamos meditar aqui nesse texto. O próprio país que nós vivemos, a nossa nação, quando se fala do Brasil, quantas pessoas não amaldiçoam o país, falando tanto de coisa: Brasil é assim mesmo, e não sei o quê, aqui não tem jeito não, a nossa nação é corrupta, é corrompida, e não sei o quê, é um tanto de coisa. Você vê que a fala das pessoas é assim, já natural. As pessoas já não acreditam na mudança do país, não acreditam na mudança da cidade, não acreditam na mudança do bairro, nem dela mesmo. Então, irmãos, o profeta Jeremias, aqui dentro desse texto, ele foi chamado para descer à casa do oleiro. E lá, Deus faria o profeta ouvir as palavras do Senhor. E o profeta desceu sobre a casa do oleiro. E chegou lá, viu o oleiro trabalhando e o vaso se quebrando, e o Senhor falou para ele que tornaria a fazer outro vaso. Irmãos, esses eventos aqui, provavelmente, eles ocorreram ali durante o reinado do rei Jeoaquim, que era pai de Josias. Esse rei Jeoaquim era um rei incrédulo. Pensa num cara que cometeu todos os tipos de pecado que Deus abomina, seguindo ali os seus antepassados, diferente do seu pai Josias. Ele era um rei que ele não estava nem aí para as questões religiosas, para questões políticas, era um cara que não respeitava. O mesmo rei foi o rei que queimou o rolo do profeta Jeremias. E quando nós analisamos esse texto, o contexto, o que estava acontecendo, para quem vê a palavra, como estava acontecendo na época, eu vejo algo similar nos nossos dias. O mesmo comportamento que esse rei ele tinha, que não se importava para a palavra de Deus, não se importava para as questões religiosas. Corre-se o risco de pessoas como nós
estarmos dentro da igreja, culto pós culto, e às vezes não estarmos dando a mínima para a palavra que é pregada. Por vezes nós ouvimos aqui, soltamos por aqui, quando na verdade a palavra ela deve entrar no nosso ouvido, descer para o nosso coração e se tornar prática na nossa vida. Esse rei, ele ouviu, ele queimou o rolo do profeta Jeremias. Ele ouviu a palavra, ele ouviu a profecia, mas ele não estava nem aí. E Jeremias, depois que viesse a pregar isso, Jeremias, ele seria preso. Nós nunca sabemos o que vai acontecer na nossa vida. Eu sei que por vezes, pregando o evangelho, entrando em alguns lugares que ninguém quer entrar, estando em alguns lugares que ninguém quer estar, eu sei que por vezes nós corremos diversos riscos. Mas uma coisa eu sei, meus irmãos, o nosso futuro, ele está confiado na mão daquele que tudo pode. Na mão daquele que tudo vê, na mão daquele que tudo sonda, tudo conhece. E como eu sempre digo aqui, em todos os cultos, é maravilhoso eu saber que se eu sair daqui e eu virar a esquina ali, um caminhão passar por cima de mim, eu sei para onde eu vou, eu sei que o meu futuro está garantido, e isso é maravilhoso. E Jeremias, ele fez a obra do Senhor aqui, ele não saberia o que aconteceria no futuro dele. Em breve ele seria preso, ele passou por isso. Irmãos, quando nós analisamos aqui mais de 30 palavras no vocabulário hebraico, se volta para olaria. Naquela época, as indústrias de olaria eram muito fortes ali no Oriente Médio. E Jeremias, com certeza, ele já havia passado ali diversas vezes. Só que dessa vez foi diferente. Dessa vez o Senhor falou: Jeremias, vai lá, desce à casa do oleiro, que agora eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Algo aconteceu diferente aqui, meus irmãos, com certeza. Ele foi ali outras vezes, e assim acontece conosco. Nós estamos às vezes num ambiente, ouvimos a mensagem de Deus, analisamos algumas coisas, mas existe aquele dia especial que o Senhor faz algo diferente na nossa vida. E hoje pode ser esse dia especial para você. Hoje pode ser esse dia especial para a sua família. Talvez hoje talvez os seus olhos já passaram nesse texto de diversas formas, mas talvez hoje o Senhor, ele vai fazer algo diferente, que essa palavra ela vai entrar no seu coração e vai produzir vida, vai produzir fruto, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Amém, meus irmãos? Amém, meus queridos? Vocês estão lentos, eu fiz um teste só para ver se vocês estavam igual de manhã. Então não, né, João? Agora já estão mais guerreiros cansados. Irmãos, quantos já entregaram a sua vida para Jesus Cristo aqui? Então você pode descansar no seu futuro, meus irmãos. O que tem de pessoas que sofrem hoje com crise de ansiedade, com preocupação, e aqui Jeremias, ele fez o que tinha que fazer. Passou por momentos difíceis, mas o futuro dele estava nas mãos do Senhor, meus queridos. Olaria, ela ficava ali no sul de Jerusalém, além do vale de Rinom, onde Jeremias ele foi. Como é que funcionava naquela época lá? 2 rodas eram utilizadas. Um prato plano, que ficava embaixo, onde ele girava com os pés, tinha uma espécie de uma engrenagem no meio assim, que fazia girar a roda de cima. E ali o artesão, ele trabalhava ali, fazendo ali o vaso. E no momento que o vaso ele se quebrava, ele não era desperdiçado. Ele pegava novamente, colocava em cima daquela roda, e ele tornava ali a fazer outro vaso. E esse trabalho ali era algo que acontecia ali com muita frequência. Então, quando um vaso era quebrado, ele não era jogado fora, ele era amassado novamente, e o oleiro, no caso o seu criador, ele dava a forma que ele queria dar para aquele vaso. Queridos, a nação de Israel era uma nação que estava em pecado. Quando se fala de Israel, a gente lembra de um povo desobediente, né? Quando, se lembra, Moisés virou as costas, o que aconteceu? Fizeram um bezerro de ouro. Arão ficou lá, quando Moisés volta, então era um povo que murmurava, reclamava de tudo, um povo que não era grato, um povo que adorava imagens, ídolos, um povo que se desviava facilmente, que quando as coisas estavam bem, eles estavam com Deus. Quando as coisas começavam a sair daquilo que eles achavam que era bom, eles já se afastavam. Então, quando se fala de um povo de Israel, vem um tanto de coisa ruim que aquele povo cometia, um tanto de pecado. Só que aqui foi oferecida a essa nação
uma outra oportunidade para que eles pudessem mudar, uma outra oportunidade a fim de poder evitar o juízo que viria sobre eles, por uma longa linhagem ali de reinado. Isso se eles obedecessem às palavras do rei Josias, que era o pai do rei Joaquim. Mas quando Joaquim ele tornou-se rei, a Bíblia mostra para nós que ele cometeu todos os tipos de pecados, meus irmãos, que havia sido praticado antes dele. E isso foi muito mal, e isso determinou o destino da nação, que não foi um destino bom. Deus, ele deu aqui uma oportunidade para que esse povo viesse a se restaurar. Mas sabe o que aconteceu com esse povo? Eles não aceitaram. Sabe quando Deus dá oportunidade para a gente? Sabe quando a gente sente assim que é a última oportunidade que Deus está nos dando? Por vezes, eu já estive em situação assim, que eu falo, meu Deus, sabe quando você tem algo diferente que você sente e fala, não, é minha última oportunidade. Eles começaram a alegar um tanto de coisa, que eles alegaram aqui que não tinha esperança, afirmaram que eles estavam andando ali segundo o seu propósito do seu coração. E o nosso coração, o próprio Jeremias, ele vai falar que é enganoso, que é perverso. O nosso coração, ele é mau, meus queridos. E nessa mensagem, a casa do oleiro, Jeremias, primeiro ele foi chamado para observar. E Jeremias, ele vai lá e ele observa o oleiro fazendo ali a sua obra de arte ali. Irmãos, essa descrição aqui, ela foi aplicada aqui a Judá, assegurando-se aqui que não era tarde para que eles pudessem se voltar a Deus. Aqui Deus, ele queria restaurar essa nação. A casa de Israel, quando ele fala aqui, se refere aqui ao reino de Judá. As 10 tribos, já havia mais de 100 anos que as 10 tribos haviam sido desfeitas, mas havia 13 tribos ainda ali dentro da nação de Judá, no qual o Senhor queria restaurar. Estava tudo espalhado ali, aquela nação já não era mais a mesma, mas o Senhor desejava restaurar. E é difícil, porque aqui dentro desse contexto, eles já não acreditavam mais na mudança dessa nação. Vai lá, observa lá, olha lá para essa nação. Você está vendo o que está acontecendo com esse vaso? Ele se quebra, o oleiro pega, coloca ali. É isso que eu tenho poder para fazer com o povo de Israel. Sabe o Deus que você veio aqui hoje adorar, irmãos? Sabe o Deus que você saiu da sua casa para glorificar a Ele? Ele tem poder para mudar qualquer situação. Sabe aquele papo que pau que nasce torto nunca se endireita? Deus tem o poder para mudar qualquer situação. Se Deus tem o poder para transformar uma nação idólatra, uma nação terrível, que facilmente se volta para o mal, você acha que Deus não tem o poder para restaurar a nossa vida? Você acha que Deus não tem o poder para mudar a tua família? Deus, Ele é poderoso, meus irmãos. Deus, Ele é tremendo. Por vezes nós queremos pegar Deus e colocar Deus dentro de uma caixinha. Nós queremos controlar Deus. O poder de Deus é muito além daquilo que passa na minha e na sua cabeça. Deus, Ele é tremendo, queridos. E às vezes falta fé no nosso coração. Por vezes falta fé nas nossas vidas. Assim como o oleiro, ele tem o poder sobre o barro. Deus, Ele possui poder suficiente, Ele possui autoridade sobre todas as nações. Irmãos, quando eu olho aqui para esse texto, não significa que o Senhor, ainda que seja soberano, Ele age de modo irresponsável. Não, o nosso Deus é fiel. As ações do Senhor, elas sempre são compatíveis com a sua soberania, com a sua natureza, que é justa, que é santa, que é sábia, que é uma natureza amorosa. Deus, Ele é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Amém. Queridos, com certeza existe uma relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana. E por vezes nós queremos desassociar isso. Por vezes nós achamos que nós não precisamos fazer nada e que Deus é quem fará tudo. Se você for olhar, não precisamos explicar a vontade de Deus antes de obedecer. Às vezes a gente quer explicação. O que Deus, Ele quer da gente, sabe o que quer? Obediência.
Obediência. A gente quer ficar arrumando um monte de desculpa, explicando um tanto de coisa, e Deus ele só fala, você precisa obedecer, meu filho. Ai, mas isso, aquilo, ai, mas aquilo outro, ai, mas aquilo outro. Nós vivemos, irmãos, pelos preceitos, pelas promessas de Deus, não por pensamentos teológicos. Ademais, irmãos, o Senhor, Ele não tem obrigação de nos explicar coisa alguma. Ele manda, e nós obedecemos. Você vê aquele texto? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que Deus falou em sua palavra, cabe a mim a obedecer a palavra de Deus. E por vezes nós não queremos obedecer a palavra de Deus, meus irmãos. Nós arrumamos desculpas e pretextos para um tanto de coisa. E aqui nós temos algumas lições, quando Deus, Ele criou todas as etapas da sua obra criadora. Deus, Ele criou isso mediante a uma ordem verbal. Ele disse, haja luz e houve luz. Por meio da sua palavra, tudo se formou, tudo se criou, mas na criação do homem, Deus, Ele usou um artifício diferente, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz assim, que Ele pegou o pó da terra, e Ele fez o homem ali conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e Ele assoprou ali nas suas narinas o fôlego de vida. Quando eu olho para dentro disso, havia um propósito nessa atitude aqui do Criador, mostrar a fragilidade do homem. Nós somos pó, meus irmãos. O autor de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 20, ele diz assim, todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Sabe para onde que nós vamos voltar? Para o pó. Mas sabe o que é interessante? Quando eu vejo Deus, Ele tratando assim, usando essa simbologia do vaso, do barro, Deus, Ele conhece a nossa fragilidade. Deus, Ele conhece a nossa estrutura. E esse Deus, Ele cuida de nós, meus irmãos. Sabe aquele dia que você acha assim, poxa vida, eu pequei, eu errei, poxa, já era. O mais fácil para a gente é se entregar, né? Ó, eu fiz isso, então o mais fácil é eu achar que, eu já estou caído, às vezes a pessoa tropeçou, ela não caiu, e ela acha que ela já está caída, então o mais fácil para ela se entregar, já que eu errei, então eu vou continuar cometendo uma série de erros. Mas sabe quando você erra? Deus, Ele não te joga fora, Deus, Ele não desperdiça, meus irmãos. A Bíblia está dizendo aqui que Ele tem o poder para transformar uma nação. Ele tem o poder para pegar e refazer de novo. Sabe aquele que talvez você olhe e fale assim, aquele lá vai morrer no crime. Aquele lá, eu tenho amigos que desde os 18 anos, já veio aqui na igreja, desde os 18 anos, já está com 40, se ficou 6 meses na rua é muito. 20 anos, e sai e fala, não consegue, apronta e volta, quando vê já está 20 anos da vida privado da sua liberdade. Mas eu acredito na mudança dele, sabe por quê? Porque Deus mudou a minha vida. Aquele que teve a sua vida mudada, aquele que teve a sua vida transformada pela pregação do Evangelho, ele acredita na mudança do outro. Irmãos, se você vê alguém que caiu, tropeçou, está ali, estenda a sua mão para ajudar. Se Deus está dizendo que Ele tem o poder para transformar uma nação, o que Deus não pode fazer na nossa casa? O que Deus não pode fazer na nossa família? O que Deus Ele não pode fazer na nossa vida? Quando o oleiro, meus irmãos, ele ia fazer ali a sua peça de barro, ele escolhia ali o barro que ele ia utilizar. Só que era necessário tirar ali algumas imperfeições. Quantos desejam ser usados por Deus aqui? Eu desejo ser usado, eu desejo que Deus use a minha vida para abraçar, para visitar, para pregar o Evangelho, para encorajar as pessoas, eu desejo. Aqui, só que o vaso, quantos tem vaso em casa? Tem vaso, irmã que tem vaso de planta, né? Quando racha ali, já fica ruim para pôr água, né? Porque começa a vazar, né? Às vezes tem uma plantinha, você vai molhar, daqui a pouco já está uma pocinha de barro ali. Só que o oleiro naquela época, quando ele ia fazer, ele escolhia o barro, então tinha que tirar ali algumas imperfeições, algumas pedrinhas ali do barro ali, porque senão, no processo, quando ele passasse ali no forno, ele ia trincar, ele ia rachar. E essas pedrinhas, às vezes, é a religiosidade que está na nossa vida, pecados, vícios, um tanto de coisa. Deus, Ele deseja nos limpar, para que o Senhor, Ele possa usar a nossa vida para a sua glória. Deus, Ele deseja tirar as raízes.
Deseja tirar lixo, pedrinhas, costumes, manias, preconceitos que temos em nossos corações para que o Senhor possa nos usar. Às vezes o barro é amassado, tirado toda a sujeira, aí depois que faz tudo isso, vem a presença da água para poder ter plasticidade, para poder fazer ali o vaso. E essa presença da água simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que se faz presente na nossa vida, no nosso coração, para que nós possamos cumprir o propósito do Senhor. Sabe por quê? Quando você peca, a sua consciência fica pesada? Porque você tem o Espírito Santo. Você sabe por quê? Essa semana eu conversei com uma amiga, com uma irmã, e eu falei, eu não consigo mais fazer, embora, vai falar que você nunca teve vontade de fazer alguma coisa que você já fez lá atrás. Por que você não consegue fazer? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Eu já tive vontade de fazer algumas coisas, mas eu não consegui fazer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim. E a obra do Espírito Santo é linda. Irmãos, às vezes você mesmo desistiu de tentar, mas Deus, Ele não desiste de você. Mesmo quando você falha em cumprir o seu propósito. Como o vaso aqui, que o oleiro fazia do barro se estragou, Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Queridos, o oleiro não jogou o lixo, não jogou no lixo o vaso. Ele refez. Ele não é aquilo que estraga, acabou. E às vezes nós tratamos pessoas assim. Talvez Jeremias ele já estava ali desacreditado de olhar para aquele povo. E Deus falou, vai lá Jeremias, olha com calma que você tem uma mensagem a passar para esse povo. Diz para eles, o castigo vai vir. Aqui há uma discussão teológica aqui dentro desse texto, que alguns falam de esperança e outros falam do castigo. Há uma briga aqui teológica de alguns anos que alguns teólogos discutem sobre esse texto. Se de fato é uma ameaça para um castigo, ou se de fato é uma restauração para o povo. Mas pode encarar os dois, porque quem desobedece a conta chega. Quem planta o mal, colhe o mal. Não tem como plantar o mal e colher o bem. Mas o Senhor tem o poder para restaurar. Pensa na pior pessoa aí, que você fala, nossa, não aguento mais. Meu Deus do céu, vou desistir, não consigo mais. Não é nada para Deus isso, meu irmão. Isso não é nada para Deus, minha irmã. O Deus que nós servimos é poderoso, queridos. Não diminua o poder desse Deus que você serve. O oleiro, ele não jogou o vaso no lixo que se havia estragado. Ele não colocou num canto como nós fazemos algumas vezes. Ele não falou que aquilo era imprestável. Ele não desistiu do vaso, mas ele tornou a fazer um outro vaso. Assim também Deus, ele não desiste de você, mesmo quando você se torna como um barro. Talvez você ache, meu Deus, já era, acabou. Agora eu estou um barro sem liga, agora eu estou estragado, acabou minha vida, não dá mais para mim. Deus, Ele continua investindo na sua vida. Tem jeito para você, meu irmão. Tem jeito para sua família, minha irmã. Tem jeito para o seu filho, meu irmão. Lá em casa era 2, dando trabalho. E a minha mãe ali, ó, com o joelhinho dobrado, falando, não vou desistir. Deus pode mudar a vida dele. Deus vai transformar meu outro filho. Deus vai tirar meu marido do vício. E o Senhor restaurou a minha família. Deus tem poder, meus irmãos. Não subestime o poder desse Deus, queridos. Creia no poder desse Deus, meus irmãos. Hoje é triste você encontrar com crente sem fé. Tem crente que não tem fé. Tem crente que não acredita que Deus ele pode transformar a vida das pessoas. Deus ele não desiste de fazer um milagre na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele não vai abdicar, queridos, do direito que tem de fazer você um vaso novo, um vaso de honra, um vaso útil. É tão gostoso quando você se depara com alguém. Eu lembro que um período que eu fiz um trabalho no cárcere, meus irmãos, eu entrava lá para pregar o evangelho, e eu me deparava com algumas pessoas que falavam assim, poxa, eu não estou te reconhecendo. E graças a Deus por isso. Porque o Senhor tem poder para transformar as vidas. E tirar até mesmo qualquer vestígio que lembre alguma coisa. Irmãos, tenha fé no seu coração. Assim como Deus ele falou com Jeremias aqui, Jeremias, vai lá. Ainda que a nação esteja bagunçada, já faz mais de 100 anos que essas 10 tribos aí
foram destruídos, está tudo dividido, o negócio está tudo bagunçado, aconteceu um tanto de coisa, o povo é idólatra, o povo peca atrás de pecado, mas eu tenho poder para mudar essa nação, eu tenho poder para restaurar esse povo. E por que nós, às vezes uma situação bem menor, a gente fica com tanto de dúvida no nosso coração, a gente coloca um tanto de ponto de interrogação no nosso coração? A gente é crente, irmãos, e crente vive pela fé. Nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo, mas nós vivemos por aquilo que cremos. Se eu andasse por aquilo que eu vejo, irmãos, não faria sentido. Você já viu Deus, Rodrigo? Mas você crê, não crê? Você crê que o Senhor está aqui? Você crê que o Senhor pode curar câncer aqui nessa noite? Você crê que o Senhor pode restaurar casamento aqui nessa noite? Eu creio no poder de Deus. Você crê que o Senhor pode salvar o mais vil pecador aqui nessa noite? Você crê que o Senhor pode restaurar um assassino aqui nessa noite? Eu creio, é o poder de Deus. O poder de Deus, o poder do Evangelho. Deus, Ele pode mudar todas as coisas. Eu não vejo Deus, mas eu creio no poder de Deus, irmãos. E nós precisamos crer, queridos. E quantas vezes nós agimos como pessoas que não cremos? Quantas vezes, queridos? Vez após outra, Deus, Ele não faz apenas remendos na nossa vida. Deus, Ele tem poder para fazer novo. Um vaso novo. Sabe aquele vaso? Eu já tive um vasinho remendado já, sabe? Até com silver tape, silver tape, verdade. E fica feio. Mas Deus faz um vaso novo, transforma para louvor da glória dEle. Para que o nome dEle seja glorificado. Para que o nome dEle seja exaltado. Sabe aquele que chega assim, ó, que falava que pau que nasce torto nunca se endireita, daqui a pouco vai chegar João. Quem te viu, quem te vê, hein? Sabe por quê? Tem alguma coisa diferente. Você se depara com os caras, verdade, pelo menos no mundo que eu vivia. Você olha, as pessoas têm um semblante pesado, irmãos, carregado. Mas quando a pessoa ela passa a servir a Deus, você vê que até o semblante da pessoa muda, né? Tem um semblante leve, de paz. Deus, Ele transforma tudo, de dentro para fora, essa mudança de dentro para fora. Porque tem pessoa que serve a Deus, mas só vive amargurado, crítico o tempo inteiro. O tempo inteiro. Irmãos, creia no poder de Deus. Tem esperança no seu coração. O Senhor, Ele é grande, meus queridos. O oleiro, Ele não remendou o vaso que havia se estragado. Ele não se contentou aqui com meias medidas. Ele fez um vaso novo, meus irmãos. A obra de Deus em você, ela é completa. Deus, Ele quer te dar uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, uma nova família, uma nova pátria. Porque o lugar dos servos de Deus é no céu, meus queridos. O lugar dos filhos de Deus é no céu. A vida com Cristo é novidade de vida. Nós vivemos dia após dia em novidade de vida. Se você entrou aqui nessa noite sem esperança, o Senhor tem uma vida santa para você. Uma vida justa, é vida no altar, é vida cheia do Espírito Santo. É vida com Deus, vida abundante. Portanto, você deve despojar-se, meus irmãos, desses trapos de murmuração que às vezes habita na sua vida. Tem gente que só consegue enxergar o ponto preto. Está vendo ali aquela parede? Está pintado, está bonito, pintou recente. Mas não tamparam o buraquinho onde ficava o relógio, porque agora o relógio está ali. O pregador não passar, né, Rodrigo? Está bonito, mas eu não vou olhar a parede pintadinha, eu vou olhar o pontinho preto. E eu vou estar insatisfeito porque não passou a massinha ali. Ainda mais eu que reparo nos detalhes, né? Eu falo, meu Deus, o cara não passou a massinha ali, né? Deus está falando comigo, irmãos. Verdade, fala com a gente mesmo, irmãos. Mas você sabe, do que você olhar a grandeza e falar, poxa vida, a igreja... É um exemplo que eu estou citando aqui. A igreja foi pintada. Legal, nossa, graças a Deus, né? Estava tudo sujo, tinha uma trincona ali. Nossa, mas aquele pontinho ali, Tiago do céu, cara. Aquele pontinho está me incomodando, cara. Hoje me incomodou lá a lasquinha da escada lá, né? Que eu fui pintar lá de manhã lá. Nem vi como é que ficou a cor da tinta lá. Mas, irmãos, sabe o que é isso? A gente murmura, reclama. Pessoa que é infeliz, é difícil conviver com pessoa infeliz. Porque nada está bom para a pessoa. O tempo inteiro ela só vê defeito nas coisas. Ela só usa a vida dela para criticar. Ela não consegue agradecer, não consegue enxergar as coisas boas da vida.
E o Senhor deseja que nós venhamos a tirar a murmuração da nossa vida, meus queridos. Se você deseja se revestir do louvor do Senhor, para de reclamar, meus queridos. Seja agradecido. Você comeu hoje? Tomou banho? Tem um lugarzinho para dormir? Quantas bênçãos nós temos, né? Quantas coisas boas aconteceram na nossa vida. Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Você deve largar para trás o espírito angustiado, esse espírito de crítica. Se cobre com roupa de louvor nessa noite. Se cobre com roupa de louvor, com óleo de alegria. O crente é feliz. Às vezes os nossos cultos parecem um culto fúnebre. Nós precisamos ser mais alegres, meus irmãos. Nós precisamos ser mais felizes. E às vezes a gente fica o tempo inteiro de cara feia, ranzinza. Ó, tanto que eu fiquei assim que eu já estou até com expressão. Ó, estou precisando de um botox. Verdade, irmãos. Às vezes a gente fica o tempo inteiro assim. Você precisa sorrir mais. Irmãos amados, Deus, Ele não faz de você um vaso segundo o seu querer, mas segundo o propósito soberano do Senhor. É isso que o Senhor quer fazer. Deus, Ele fez do vaso que havia se estragado um vaso novo. Novo, restaurado, meus queridos, segundo o que bem lhe pareceu ou segundo a sua vontade? Segundo a vontade do Senhor, meus amados. É isso que o Senhor, Ele tem poder para fazer. Os planos de Deus para a sua vida são muito mais elevados do que os seus sonhos. Os planos de Deus para as nossas vidas são muito mais elevados do que aquilo que às vezes nós almejamos. O projeto de Deus para as nossas vidas são muito mais elevados do que os nossos próprios projetos. Será que você consegue compreender isso? E por que a gente ainda insiste em fazer a nossa vontade? A vontade de Deus, ela sempre deve prevalecer na minha e na sua vida, meus irmãos. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Não é o barro que dita as regras, é o oleiro que dita as regras. E o barro obedece àquele que cria, é Ele que manda. E por vezes nós queremos andar em desobediência. Não é o barro que manda no oleiro, mas é o oleiro que molda o barro. O oleiro, ele tem o direito de fazer com o barro aquilo que lhe aprouve. Eu precisei ser quebrado, eu precisei ser moído. Literalmente, sabe quando você fala assim, ó, comeu o pão que o diabo amassou, sabe? Comi, sofri, fui quebrado, amassado, moído, refeito, para a glória de Deus. E estou sendo moldado ainda, sabe? De vez em quando quebra uma perna aqui, de vez em quando quebra o braço aqui, né, João? Dá uma lascada no dente, né? Está trabalhando ainda. E a gente vai sendo trabalhado dia após dia, meus irmãos. Mas abra seu coração nesta noite, porque o Senhor quer trabalhar na sua vida. O Senhor, Ele quer trabalhar no seu coração. O Senhor quer mudar a sua vida, quer restaurar a sua família. E Deus, Ele tem poder para fazer isso. O oleiro divino que molda você é o mesmo que espalhou as estrelas no firmamento. Foi o mesmo que lançou os fundamentos da terra. É o mesmo, é esse que está aqui nesta noite. O oleiro divino, ele está empenhado, meus irmãos, em esculpir em você a beleza de Jesus. Sabe qual que é o projeto de Deus? É transformar você conforme a imagem e a semelhança de Cristo, porque aquele que Ele amou, Ele predestinou, ou seja, Ele escolheu para ser conforme a imagem do seu Filho. E é isso que Deus, Ele quer fazer de mim e de você, transformar nossa vida para sermos semelhante ao Rei da Glória, ao Senhor Jesus. E o Senhor quer fazer isso comigo e com você nessa noite, mas abra o seu coração, não endureça o teu coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Abra o seu coração, porque a palavra de Deus que é pregada, ela tem o poder para transformar a vida do ser humano. Não seja apenas um ouvinte da palavra de Deus, meus irmãos, mas um praticante dela. Ouvir é diferente de colocar em prática. Por vezes é domingo após domingo. Ouve, sai daqui e faz a mesma coisa. Mas não que nessa noite venha a ser diferente. Peça a Deus força para que você possa lutar contra o seu pecado. Porque Deus de fato, Ele quer fazer de você um vaso novo. Um vaso para honra, para a glória do Senhor. Não um vaso para desonra. E por isso é necessário, tire as imperfeições.
para que o Senhor seja glorificado através de você, para que a luz de Cristo, ela venha resplandecer em você e através de você. Irmãos, pau que nasce torto se endireita sim, porque aquilo que não tem jeito, Jesus, Ele dá jeito. E se Ele não desse jeito, eu não estaria aqui hoje pregando essa palavra para vocês. O que Deus, Ele tem poder para fazer com o povo de Israel, o que Deus, Ele tem poder para fazer com a nação de Judá, Deus, Ele tem poder para fazer na sua vida e na sua família. Eu quero orar por você. Eu quero que você creia. Não desista, meus irmãos, da sua fé. Não desista da sua caminhada cristã. Você precisa confiar no poder de Deus. Eu quero que você levante. Quero fazer algo diferente hoje. Não fique ninguém sozinho. Abrace um irmão aí que está perto de você aí. E agora você vai orar por ele. E se você tiver algum pedido de oração, e se você quiser confiar nesse irmão aí, peça para ele orar por você. Sabe, queridos, a caminhada cristã eu sei que não é fácil não. Eu sei que às vezes é difícil a gente acreditar na mudança do outro, porque às vezes a gente não acredita nem na nossa, né? Mas nessa noite, ore por essa pessoa aí que está do seu lado. Peça a Deus, para Deus dar força para essa pessoa viver uma vida para a glória de Deus. Peça a Deus para que o Senhor dê força para essa pessoa viver como um vaso para honra, não como um vaso para desonra. Não importa onde você andou, não importa o que você fez, você não é desperdiçado, você não é jogado fora, porque Deus tem o poder para fazer de você um vaso novo, transformado para louvor e glória do nome do Senhor. O Senhor ama a sua vida, e o Senhor deseja resplandecer a glória dEle em você e através de você. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, com humildade diante de Ti. Aqui está a Tua igreja, Senhor. Senhor, aqui está o Teu povo, que dia após dia luta contra o pecado, Senhor. Tem dia que acerta, tem dia que erra, no outro dia acerta, no outro dia erra de novo. E às vezes não tem força para caminhar, não tem força para progredir. Primeiramente eu venho pedir a Ti que renova a fé dentro desses corações, Senhor. Renova a esperança, renova a confiança, Senhor, dentro de cada vida, aqui dentro de cada mente, de cada coração. Senhor, se tem alguém aqui, Senhor, que talvez se acha o mais vil pecador, indigno de Ti, eu sei que é esses que o Senhor ama, Senhor. Eu sei que é esse que o Senhor tem o poder para transformar. Pai, venha com o Teu poder aqui nesta noite. Toca aqui, Pai, em cada vida, toca em cada coração, trazendo o renovo, trazendo a cura, trazendo a restauração. Liberta, Senhor, de tudo que não provém de Ti, Senhor, para que nós possamos sair daqui como um vaso novo, transformado para louvor da Tua glória. Senhor, talvez alguns aqui tenham essa ideia, que pau que nasce torto não se endireita, mas o Senhor dá jeito àquilo que não tem jeito. O Senhor traz vida para aquilo que está morto, aquilo que está feio, o Senhor traz beleza. Então venha com o Teu poder aqui nesta noite, Senhor, transformando cada vida, transformando cada coração, renovando, Senhor, essas famílias que estão aqui. Toca, Senhor, com o Teu poder na Tua igreja, toca no Seu povo nesta noite, que o Seu povo venha ser restaurado, que as famílias sejam edificadas, que as vidas sejam libertas. Liberta do vício, Senhor, liberta, Senhor, de tudo que não provém de Ti. Ah, Espírito Santo, nós clamamos a Ti, ó Pai. É no poder do Teu sangue, é no poder do Teu nome. Ainda, Senhor, que falta fé, talvez falta esperança, que nós possamos, Senhor, nessa noite reagir, meu Pai. Traga confiança, traga esperança, traga renovo, Espírito Santo, para que o Senhor mesmo seja exaltado e seja glorificado através da vida, Senhor, dos meus irmãos que estão aqui, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Aleluia.